Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos à nossa aula da Escola Dominical. Convido você a abrir a Escritura no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Nós vamos ler do versículo 1 a 20 durante o nosso estudo, mas para iniciarmos, eu vou ler até o verso 3. Mateus, capítulo 15, verso 1 a 3, por enquanto. Eu peço você que permaneça com a sua Bíblia aberta ou acessível aí no seu celular para que possa acompanhar as leituras no decorrer do estudo. Vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Vamos orar? Santíssimo Deus e Pai, queremos te agradecer pelo sustento, pela bondade, pela misericórdia, pelo cuidado, Senhor, sobre todo o seu povo. Abençoa-nos, ó Deus, no estudo neste dia, que a tua palavra, ó Deus, fale ao nosso coração e sejamos edificados, confrontados e assim, ó Deus, transformados pela tua palavra mediante a ação do teu Santo Espírito em nós. Assim pedimos a tua orientação e a tua condução neste estudo, em nome de Jesus. Amém. Tudo bem, irmãos? Eu quero falar nesta manhã sobre as prioridades do reino de Deus. Veja bem, Jesus, ele está em Genezaré, ele tinha acabado de multiplicar pães e peixes junto à multidão, havia atravessado o mar da Galileia com seus discípulos, havia andado sobre o mar ali. E no verso 34 do capítulo 14, estando já do outro lado, em Genezaré, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a todos e trouxeram enfermos e rogavam ao menos pudessem tocar na orla das suas vestes, e todos os que o tocaram ficaram sãos. E assim inicia o capítulo 15. Então vieram de Jerusalém escribas e fariseus para conversar com Jesus. Como você sabe pelos relatos do Novo Testamento, escribas e fariseus perseguiram Jesus duramente e esta perseguição ela se intensificou ao longo dos 3 anos de ministério público de Jesus. E então, aqui nós temos uma etapa de avanço nesta perseguição, porque os escribas e fariseus vão questionar algumas coisas para Jesus. Porém, no decorrer deste estudo, nós vamos perceber aqui Jesus não só os confrontando, como apontando as prioridades do seu reino e como a religiosidade daqueles homens era falsa, era falha, e por isso eles não influenciavam ninguém positivamente, no sentido bíblico, né? Eles viviam o engano e ensinavam o engano. E eles não faziam diferença nenhuma como crentes naquela sociedade. Quando nós pensamos a respeito disso, nós devemos nos lembrar da atual situação em que o mundo está, em que nós vivemos. Então, uma frase que nós sempre ouvimos e até repetimos é que nós vivemos tempos difíceis, e de fato vivemos mesmo. Só que nós, como discípulos de Cristo Jesus, fomos chamados para fazer a diferença neste mundo. Não fazer a diferença como escribas e fariseus estavam fazendo naquela época, mas fazer a diferença como nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Infelizmente, aquilo que Jesus fala sobre escribas e fariseus aqui, ele pode se aplicar muito ao evangelicalismo dos nossos dias. E há pelo menos 3 razões para isso. E essas 3 razões que eu quero discorrer sobre elas a partir deste texto. E a primeira delas é a transgressão da palavra de Deus. Veja bem, o texto que nós lemos do verso 1 a 3, os escribas e fariseus questionam a Jesus. No verso 2, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos?
a tradição dos anciãos. Veja bem, escribas e fariseus eram o que nós podemos chamar de a elite religiosa e a elite de ensino dos escritos do Antigo Testamento daquela época. Os fariseus, na época do silêncio de Deus, dos 400 anos de silêncio, em que não houve revelação da parte de Deus, quando o povo judeu estava sobre o domínio dos gregos, surge os fariseus para reformar, para levar o povo novamente a viver segundo os ensinamentos do Antigo Testamento. E eles começaram com bons propósitos, eles começaram naquela época de maneira correta, adequada, só que com o passar do tempo eles se perderam neste propósito e aí passaram a elaborar ensinamentos a partir da lei de Deus, passaram a elaborar regulamentações cerimoniais, comentários da Bíblia, aplicação da lei, uma tradição oral e uma tradição escrita. E aí entra também os escribas, que eram copistas, eram intérpretes da lei, eram ensinadores da lei. Tiveram um papel importantíssimo, tanto no Antigo Testamento como na transição para o Novo Testamento. Eles tiveram o seu papel, o seu valor, por dizer assim. Porém, eles se perderam, e quando eles se encontram com Jesus ali, esse momento em que estão vivendo escribas, fariseus e Jesus, é um momento em que eles estão vivendo não pela palavra de Deus, mas pela tradição dos anciãos. A tradição dos anciãos é basicamente essas regulamentações, esses comentários, essa aplicação da lei de Deus, essa tradição tanto oral como escrita. Então, há vários documentos que foram elaborados nesse sentido. Aí você já deve ter ouvido falar sobre o Talmud, sobre a Mishnah, sobre a Halaká, sobre a Gemara. São documentos, são materiais, tanto escrito como oral, de interpretação da lei de Deus e de acréscimos à lei de Deus e decréscimos da lei de Deus que escribas, fariseus desenvolveram ao longo do tempo. E quando Jesus vem, eles vão por vários momentos dizer que Jesus e os seus discípulos estão infringindo a lei, não de Deus propriamente dito, mas da tradição dos anciãos. Tanto que quando acusam Jesus de não guardar o sábado, eles não estão acusando Jesus de não guardar um dia de descanso como estabelecido na lei de Deus, mas eles estão acusando Jesus de infringir a guarda de um sábado estabelecido pelos mestres, pelos anciãos, pelos rabinos. Essa regulamentação específica, ela tem a ver com lavar as mãos, como está escrito no verso 2, veja aí. Pois não lavam as mãos quando comem os seus discípulos. Ora, há vários momentos na Escritura Sagrada que Deus ordena que se lave as mãos. Estão relacionados principalmente com os momentos de culto, os momentos de ofertas que os levitas faziam no templo. Se você abrir em Êxodo 30, verso 19 e 20, você vai encontrar essa informação lá, que Arão e os seus filhos se banhavam, lavavam as mãos, porque fazia parte do ritual de purificação para o ofício sacerdotal ali no templo. E há vários outros momentos também em que lavar a mão era necessário. Só que aqui, neste momento, quando escribas e fariseus questionam Jesus, eles estão se referindo a um lavar as mãos não em um momento de culto ou momento cerimonial dos levitas, mas em qualquer momento. E eles falam que isso é tradição dos anciãos e os discípulos estavam violando essa tradição. Por quê? Porque a tradição dos anciãos era colocada em mesmo pé de igualdade com a Escritura Sagrada.
Olha este comentário aqui a respeito do Talmud. Por-se contra as palavras dos escribas é mais digno de punição do que por-se contra a palavra da Bíblia. Veja bem que a palavra dos escribas, na verdade, nem era em pé de igualdade, né? Era colocado acima da palavra de Deus naquele período. Então Jesus, o mestre por excelência, né? Jesus não vai responder a eles aquela questão, até porque o assunto é mais profundo, né? E Jesus vai mostrar que eles estão transgredindo a Escritura Sagrada, na verdade. E aí Jesus fala no verso 3, ele porém respondeu, por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Aqui Jesus está citando o quinto mandamento, no verso 4, e na segunda parte é uma citação de Êxodo, capítulo 21, verso 17, que são várias estipulações de cuidados ali que deveriam se ter com pai e mãe e outras pessoas. E aí Jesus vai mostrar, vai apontar o que eles estão fazendo ali. Porque se a tradição deles diz que em todo momento antes da refeição tem que lavar as mãos, e se não lavar isso é um pecado, isso é um grave erro, e aí Jesus fala, então por que vocês usam da mesma tradição para invalidar um mandamento de Deus? E aí o verso 5, vós dizeis, e aí é a tradição deles, se alguém disser a seu pai ou mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará a seu pai ou sua mãe, e assim invalidaste a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Veja bem, havia uma ideia do judeu, e aqui o ensinamento, na verdade, né, dos fariseus e dos escribas, de que assim, eles podiam dar um jeitinho de não ter que cuidar dos seus pais, porque o costume, a tradição e o mandamento era honrar pai e mãe, inclusive sustentando-os na velhice, sustentando com bem, sustentando de todas as maneiras que fossem necessárias quando eles precisassem. Só que aí o texto de Marcos fala corban, né? É oferta ao Senhor. Por quê? Porque eles ensinavam que se você pegasse os seus bens e oferecessem a Deus, você não precisava se responsabilizar pelo seu pai e sua mãe, afinal você ofereceu os seus bens para Deus, e isso certamente, na concepção deles, era muito mais importante ofertar algo a Deus do que socorrer os pais, do que honrar os seus pais. Então eles defendiam essa consagração a Deus em detrimento de ajudar os pais, e eles não se sentiam culpados por isso. Mas Jesus vai e, ao invés de responder o questionamento, ele inverte a pergunta e vai questioná-los. Por quê? Aqueles homens, eles eram rígidos com o lavar as mãos, com o costume de lavar as mãos, davam grande importância a isso. Porém, eles eram falhos e bem liberais no que dizia respeito a honrar seus pais. Só que o que eles não consideravam era que honrar aos pais é um mandamento. E lavar as mãos ali em um ato cerimonial, religioso, não era um mandamento referente a todas as pessoas em todos os lugares. O mandamento era. O mandamento tinha a ver com essa questão de obedecer a Deus e de honrar pai e mãe. Então, ouvir a tradição dos homens e dar ouvido às tradições dos homens e viver por elas é invalidar a palavra de Deus, como Jesus está dizendo aqui. E nesse texto a gente vai observar
que as pessoas elas dão grande importância a coisas externas. Não só os fariseus e os escribas estavam fazendo isso. Se você olhar, nós também fazemos isso muitas vezes. Só que aí é preciso ponderar e observar quais são as prioridades do reino de Deus. E aí Romanos capítulo 14, verso 17 nos ajuda. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Nós precisamos nos lembrar, meus irmãos, que acrescentar ou tirar coisas que não são bíblicas é transgressão da Escritura. É por isso que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor e a sua palavra. Observe que escribas e fariseus não eram qualquer pessoa naquela época. Como eu disse no início, era uma espécie de elite religiosa. E aqueles homens tinham muito conhecimento. Porém, como nós vamos ver daqui a pouquinho, era um conhecimento que, além de ser apenas externo, não era aplicado, não era vivido e ainda era distorcido. Então, nós precisamos sim conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor e a sua palavra. Mas não para distorcê-la ou para viver por tradições que nós inventamos baseados na palavra, mas para que a apliquemos em nossa vida, colocando em prática a palavra de Deus. Não vivendo simplesmente por atos exteriores e, ao mesmo tempo, negando a palavra de Deus em questões que o Senhor deixa claro, que o Senhor nos dá princípios, que o Senhor nos ordena, que o Senhor nos manda. Então, esse é um dos primeiros ensinamentos que nós identificamos no texto, ao observar como aqueles homens estavam tão preocupados com algo tão pequeno em relação àquilo que eles estavam transgredindo, que era tão grande. Não é à toa que Jesus diz, né? Olha, tira a trave que está no seu olho primeiro, para depois olhar o cisco que está no olho do outro. Porque muitas vezes pode ser que caiamos neste mesmo erro, e nós não devemos cair nesse erro, porque é transgressão da palavra de Deus, e eu sei que você não quer ser um transgressor da palavra de Deus. Então, que nós tomemos cuidado, para que nós focalizemos aquilo que o Senhor focaliza, priorizemos aquilo que o Senhor prioriza, e coloquemos em prática na nossa vida. Mas seguindo o texto aqui, há um segundo fator. Eu disse no início, né, que o evangelicalismo moderno, atual, ele pode ser identificado com uma falha semelhante ao dos escribas e fariseus, também por causa da inversão dos valores. Veja do verso 7 ao verso 14 essa questão da inversão de valores. Olha só, Jesus sobe o tom na conversa e diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele os discípulos, disseram: Sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Jesus está citando o texto de Isaías, capítulo 29, verso 13 e 14. Havia naquela época de Isaías, o povo, ou parte do povo de Israel, que tinha atitudes parecidas com os fariseus. Era um povo que
adorava ao Senhor apenas da boca para fora. Com os lábios honrava ao Senhor, mas o interior estava longe de Deus. É o que Jesus disse também sobre os fariseus e os escribas: são sepulcros caiados, por fora pintadinho de cal, mas por dentro tem um cadáver em decomposição, está podre. E Jesus então pega estas palavras de Isaías e diz que essas palavras também se aplicam aos escribas e fariseus. Olha só que interessante. Essas palavras também elas servem para os escribas e os fariseus. E o que eu quero destacar aqui é a inversão de valores. Os lábios tomam lugar do coração e os preceitos humanos tomam lugar da palavra de Deus. É assim que aqueles homens viviam e queriam adorar a Deus. E olha, eu não duvido que eles até eram sinceros. E aí que a sinceridade às vezes não ajuda muito, né? Se ela for uma sinceridade pautada não pela verdade bíblica, é sinceridade por sinceridade. Eu não duvido que eles eram sinceros na sua devoção ou na sua tentativa de adorar a Deus. Porém, há um grande ensinamento aqui. Deus não é adorado da nossa maneira. Deus não pode ser adorado com coisas inventadas, com preferências pessoais. Deus não é adorado na nossa inversão daquilo que a palavra dele diz. Não há como. Então aqueles homens que pareciam servir a Deus, que pareciam ser os mais piedosos do seu tempo, que eram bem vistos na sociedade como a elite religiosa, os intérpretes da lei, os estudantes da lei, estavam com seus valores totalmente invertidos. Porque na verdade eles não estavam de fato fundamentados na palavra de Deus, estavam fundamentados na tradição deles. E aí Jesus chama eles de hipócritas, homens de máscara, mascarados, pessoas que não era possível saber a verdadeira face deles, porque usavam máscaras, hipócritas. E aí Jesus sobe o tom e ainda convoca a multidão para explicar o que está acontecendo ali. E a explicação de Jesus ela é bem simples, né? e bem assertiva, logicamente. Olha, não é o que entra pela boca que contamina, mas o que sai da boca. E aí ele não está falando de comida, ele está falando de questões espirituais. É aquilo, a boca fala o que o coração está cheio. É interessante, irmãos, nós pensarmos nesta inversão de valores nos nossos dias. Como disse um professor nosso no seminário, para começar os exemplos, né, são muitos exemplos que nós poderíamos pensar, nós muitas vezes somos, por exemplo, templistas. O que eu quero dizer com isso, né? Muitas vezes a nossa preocupação ela é muito mais com o templo, a estrutura física, do que com o reino de Deus e a obra de Deus. São coisas que são importantes e tal, só que não pode ser feito disso um foco, um valor supremo que nos faça até deixar a prioridade que é a palavra de Deus. Um outro exemplo que nós podemos dar é a questão do ritualismo, que muitas vezes há um ritual de vir à igreja no domingo, mas que durante a semana nada se transparece de uma vida cristã. Isso também é inversão de valores. Um outro exemplo de inversão de valores que nós podemos mencionar, aqueles costumes que são colocados quase que em pé de igualdade com a Escritura Sagrada, ao invés de priorizar as questões relacionadas à nossa vida com Deus,
a nossa prática cristã, nossa ortodoxia cristã. Um outro exemplo que nós podemos dar é aquela ideia de que a igreja precisa ser atrativa para o ímpio, e aí essa atratividade ela se reflete numa pregação engraçada, com um teatro, com um show de luzes, com coisas que não cabem em um culto, entende? Ao invés de priorizar a pregação bíblica e tão somente ela. Uma outra inversão de valores, a ideia de que ser da igreja é mais importante do que pertencer a Cristo Jesus. Nós sabemos que há essa inversão também, muitas vezes, né? Aí nós poderíamos falar de outras coisas, a ideia, por exemplo, de revelações pessoais, em detrimento do que Deus diz na sua palavra, e por aí vai. Pense, né? Um exercício aí. Pense em inversões de valores dos nossos dias. Pense em como você tem vivido a sua vida cristã e se há algo de inversão de valores nela. E aí você se coloca diante de Deus, né, em oração, para que você não viva por valores invertidos diante de Deus, mas para que você viva segundo a palavra de Deus. Que a sua vida não seja de honrar ao Senhor com os lábios, mas o coração estar longe dele. Então são muitos os exemplos de inversão de valores. Já haviam antes, na época de Isaías, havia na época de Jesus, continua a haver no nosso tempo. E nós, como Igreja do Senhor, precisamos nos atentar a isso e corrigir o que for preciso, para que os valores prioritários do Reino de Deus estejam em foco na nossa vida. Mas há algo interessante aqui na continuação do texto, que Jesus ele sobe o tom, como eu disse, e fala: hipócritas, vocês são hipócritas. Bem profetizou Isaías sobre vós, acusando-os mesmo, usando a escritura contra eles. E aí, no verso 12, então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. E eles ficaram preocupados porque estava ofendendo, escandalizando aqueles homens, né? E aí nós precisamos pensar como a gente ouve e aprende às vezes e acaba percebendo o mundo dessa maneira, né? Que a nossa fé ela é restrita ao nosso convívio, ela é restrita à igreja. As verdades da palavra de Deus elas servem para nós, não são verdades universais para o mundo todo. E os discípulos estão preocupados porque aquilo está escandalizando a elite religiosa daquela época. Mas eles não estavam pensando que aqueles homens estavam longe da palavra de Deus, longe do fundamento que é a palavra de Deus. E Jesus está chamando a atenção para eles: olha, eles vão ser arrancados, não foi o Pai que plantou. Esquece, eles são cegos guiando cegos. Quem está seguindo a eles estão caindo no barranco, junto com eles. Aqueles fariseus, Jesus deixa bem claro a situação deles. E aí, pensando na nossa vida, no evangelicalismo moderno, nós devemos pensar que talvez por isso, por essa preocupação dos discípulos, eles vão se escandalizar, é que ele não tem feito a diferença, não tem priorizado o rei. Porque Jesus ele não se preocupou com o escândalo daqueles homens, desde que ele estivesse falando a verdade. Claro que a autoridade de Jesus é diferente da nossa, a autoridade nossa é derivada da dele. Claro que nós devemos falar a verdade em amor, o próprio Jesus nos ensina isso, mas nós não podemos deixar de falar a verdade. E a nossa vida e o que nós falamos será um escândalo para aquele que não é cristão. A Escritura Sagrada diz que a mensagem do Evangelho é loucura para o mundo.
Então, meus irmãos, nós precisamos pensar no que está acontecendo aqui e nos lembrar que nós somos discípulos de Jesus. Nós não devemos apenas falar, mas viver como mestre. E isso implica para nós em falar a verdade, em pregar, em anunciar a verdade, em confrontar muitas vezes com sabedoria, claro, com mansidão, tudo aquilo que nós sabemos que é necessário, mas nós devemos fazê-lo. A verdade é caríssima e a verdade a qual nós professamos, a verdade pela qual nós vivemos é a única verdade, é o único caminho, é a única vida, é Cristo Jesus. E nós não podemos nos calar. E aí você jovem, você adolescente, você vai ter conflitos. Vocês terão conflitos na universidade, na escola, se você viver, se você falar, se você ter uma postura como discípulo de Jesus. Você vai ter dificuldades no seu trabalho. Por quê? Porque pessoas se escandalizarão com a verdade. E nós devemos estar sempre preparados para defender a razão da nossa fé. Nós precisamos nos lembrar sempre disso. É notável que aqueles discípulos se escandalizaram, se preocuparam com o escândalo que Jesus estava provocando, mas Jesus estava preocupado com a verdade da tua própria palavra. A verdade é que aqueles homens estavam vivendo em desacordo com a palavra de Deus e que eles deveriam, na verdade, viver de acordo com a palavra de Deus. Então, quando nós, discípulos, não invertemos os valores e as prioridades do reino, nós vamos anunciar a verdade do Senhor com firmeza e vamos caminhar dessa maneira, mesmo que alguns se escandalizarão. E é até razoável que se escandalizem, porque a palavra do Senhor é contracultural, é radicalmente diferente deste mundo. Mas há um terceiro e último elemento aqui, neste texto, que é o desconhecimento do verdadeiro problema. Veja que no verso 15 em diante, então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus tinha acabado de dizer, atendei vós. Jesus tinha acabado de dizer, ouvi e entendei, verso 10. E aí Pedro fala, explicai-nos a parábola. Jesus, porém, lhe diz, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro? Mas o que sai da boca vem do coração. E isso que contamina o homem, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmias. São essas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Meus irmãos, o assunto está relacionado ao coração do homem e às falsas doutrinas. Falsas doutrinas, o Senhor Jesus se opõe a elas radicalmente, esses mestres de falsas doutrinas devem ser abandonados e tal. Mas qual que é o problema central? É o coração. E Jesus está deixando isso claro, não só o coração do fariseu e do escriba, não é isso que Jesus diz. Jesus está dizendo, o que sai da boca vem do coração de todo homem, é o que contamina todo homem, porque do coração procede, tem uma lista ali tenebrosa, que se não for a graça de Deus em nossa vida, participamos de todas elas. Isso se já não participamos antes, alguns de nós, antes de sermos novas criaturas em Cristo Jesus, antes de termos uma nova vida. Homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia, são só alguns dos elementos que compõem o coração corrupto e pecador do homem. Não à toa Jeremias diz que enganoso é o coração mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Jeremias 19:9. Meus irmãos, Jesus não está aqui
trazendo uma lista exaustiva, mas ele está dizendo que essas coisas são exemplos daquilo que contamina. Porque o problema central nosso é o nosso coração. E aí o coração aqui é a sede, é o centro da nossa vida, das nossas emoções, a nossa vontade, é o centro do nosso ser. É ele que está contaminado pelo pecado. E aí não adianta tratarmos o exterior, sendo que o interior continua contaminado. E o interior, ele não é tratado por nada desse mundo, por médico nenhum, por filósofo nenhum, por psicólogo nenhum, por psiquiatra nenhum, por ninguém. Quem trata o nosso coração é o próprio Deus. Quem remove a sujeira, a contaminação do coração do homem é o próprio Deus. As angústias, as tristezas, a maldade, tudo que há no coração do homem só pode ser tratado por aquele que nos dá um novo coração, por aquele que renova a nossa vida continuamente na sua presença em Cristo Jesus, o Senhor nosso Deus. E aí não dá para tratar aquilo que é problema do coração corrupto com técnicas e com medidas que vão tratar apenas exteriormente. Vai ser apenas paliativo, vai ficar apenas bonito a casca, mas o coração continua com problemas. E é isso que os fariseus estavam insistindo naquelas práticas ali. Porque eles queriam que aqueles homens lavassem as mãos, porque eles se preocupavam com o aspecto exterior, não com o coração. Não importava se o coração estava ali ou não. E aí, fazendo um paralelo, né, para os nossos dias, muitos não se importam de estar num culto pensando, por exemplo, no jogo de futebol, na final do campeonato. Importa é a presença física dele ali, é os irmãos o verem ali. Não importa, por exemplo, se a pessoa ela usou o domingo para todo tipo de atividade, quando chega no culto ela está dormindo, ela não está ouvindo nem o que o pastor está pregando, qual foi o texto lido. Isso não importa, importa que ela está ali. Isso é um exemplo, né, de tantos outros que nós podemos pensar aqui. Mas a questão não é o exterior, não é simplesmente a aparência. O problema é o nosso coração. E quem quiser servir a Deus, quem quer servir a Deus com integridade, deve compreender que os nossos principais embates, dilemas, estão centrados no nosso coração. É por isso que Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Guarda o coração. É por isso que nós precisamos nos voltar continuamente para o Senhor, para a sua palavra, meditar demoradamente, buscar os ensinamentos do Senhor, buscar viver isso, buscar arrependimento diário, buscar mudança de vida. É por isso, meus irmãos, quando eu olho para o quadro geral desta passagem, eu não consigo enxergar alguém que é crente em Cristo Jesus e ele não passou por uma mudança radical na sua vida. Porque o Senhor Jesus muda a nossa vida radicalmente. Não é que nós somos perfeitos agora, não é que o nosso coração ainda que o nosso coração seja totalmente limpo, né? Que não haja nenhum resquício de corrupção, de pecado em nós. Não é isso. Mas o fato de que o Senhor mudou as nossas vidas. E com a mudança que Ele trouxe para as nossas vidas, nós vivemos diferente. Buscando viver segundo a palavra. Buscando influenciar, ser sal e luz nesse mundo. Priorizando aquilo que o Senhor prioriza. E aí eu já estou concluindo. Não tentando tratar os meus problemas de maneira superficial, mas entendendo os problemas mais profundos da minha vida, do meu coração.
Meus irmãos, acréscimos e decréscimos, já concluindo nas Escrituras, são duramente atacados por Jesus. E Apocalipse fala sobre a questão de acrescentar ou subtrair daquele livro também as penalidades, né? Porque são exemplos de tradição dos homens que conduzem o povo ao desvio da palavra de Deus. Então, acrescentar e tirar da Escritura Sagrada é falso, é enganoso. E aí, no Antigo Testamento, você vai encontrar que Deus falando que não aceita louvor hipócrita, Isaías 29:9, Jeremias 6:9 nos lembra do perigo da superficialidade, Provérbios 28, 1-28 fala sobre o perigo de confiar no coração, e por aí vai. Os textos bíblicos indicando questões como essa. Então, atacar o verdadeiro problema do homem é atacar o problema do seu coração desviado de Deus. Não se trata simplesmente de questões terrenas, mas questões celestiais, questões espirituais. É por isso que Jesus veio para libertar o homem não simplesmente da mera escravidão dos homens, mas da verdadeira escravidão, que é ritos vazios, falsa religiosidade, que só servem para intensificar ainda mais o domínio do pecado sobre as pessoas. O Senhor nos libertou dessas coisas. E é por isso que nós, como crentes em Cristo Jesus, nós podemos viver priorizando as coisas que Ele tem priorizado. Vivendo como seus discípulos, ainda que escandalize as pessoas. Vivendo não para mostrar simplesmente uma aparência exterior, mas buscando sempre a nossa vida estar sempre diante de Deus, assim, com vontade, com querer da nossa parte mesmo, com disposição. Não preocupado apenas com questões exteriorizadas, mas com o problema do nosso coração e a luta que nós temos com ele. Então, de nada vai adiantar se nós nos ocuparmos com prioridades dessa vida que são tradições dos homens, que são coisas mundanas. A nossa prioridade é o Senhor e o seu reino. E isso implica no modo que nós vivemos, no modo como nós nos comportamos neste mundo que glorifica ao Senhor. Então, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que você medite mais nesse texto, nessa palavra, a respeito das prioridades do Senhor e como isso tem a ver com essa conversa dele com os escribas e fariseus, mostrando ali como de fato nós devemos viver, não segundo aparências, não segundo uma religiosidade enganosa, não priorizando aquilo que Jesus não priorizou, né? Mas focalizando aquilo que o Senhor tem prioridade na nossa vida. Que Deus nos abençoe, tenhamos todos um bom dia na presença do Senhor. Amém.